Você sabe qual é o problema da falta de crescimento espiritual na vida de um crente? Hebreus capítulo 5, versículos de 12 a 14 diz assim: Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto o mal. Então, o autor de Hebreus aqui, ele está repreendendo os leitores, porque pelo tempo que já estavam na fé cristã, eles já deveriam ser mestres. Ou seja, eles já deveriam ter um nível de maturidade suficiente para ensinar outras pessoas. No entanto, ainda precisavam aprender os princípios básicos da palavra de Deus. Aqui fala sobre os primeiros rudimentos, que se refere aos rudimentos da fé cristã, como arrependimento, fé em Deus, batismo. Fala, necessitais ainda de leite, não de sólido mantimento. Isso aqui está dizendo que esses crentes ainda estão espiritualmente imaturos, incapazes de lidar com os ensinos mais profundos da Escritura. Então, o problema aqui não é a falta de conhecimento, mas é a falta de crescimento. Eles ouviam a palavra, mas não aplicavam. E os mantinham em estado infantil na fé. O leite representa o ensino básico do Evangelho. Quem só se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Ou seja, não tem maturidade para compreender as verdades espirituais mais profundas. Aí diz aqui, porque é menino. O crente imaturo é comparado a um bebê que depende de comida líquida, porque não consegue digerir alimentos sólidos. Esse menino na fé, que diz o texto, tem dificuldade em discernir entre o certo e o errado. Está sempre com aquela dificuldade, mas será se isso é de Deus? Será se isso não é de Deus? Por quê? Porque ele não tem profundidade na palavra. Ele não pratica a palavra, então não amadurece espiritualmente. O sólido mantimento, ele representa os ensinos mais profundos da fé cristã. E o texto diz que esse é para os perfeitos, ou seja, para aqueles que já desenvolveram maturidade espiritual, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto o mal. Então, a maturidade espiritual vem do exercício contínuo da palavra de Deus, ou seja, pela prática da fé e pelo estudo diligente das Escrituras. Discernir o bem e o mal não significa apenas diferenciar entre o certo e o errado, mas perceber as sutilezas do engano espiritual e evitar falsas doutrinas. Essa palavra, ela nos ensina que precisamos crescer na fé. Não podemos permanecer sempre no leite espiritual. Deus nos chama a buscar um conhecimento mais profundo de sua palavra. E isso só vai acontecer quando os crentes, verdadeiramente exercitarem a palavra de Deus, ou seja, aplicarem no seu dia a dia. Aprendemos que precisamos discernir entre o bem e o mal. Em tempos de falsas doutrinas, enganos espirituais, só os maduros na fé conseguem distinguir o que vem de Deus e o que é do erro. O escritor de Hebreus aqui está exortando os crentes a deixarem a imaturidade espiritual e avançarem para um conhecimento mais profundo de Deus. Ele nos chama a exercitar nossos sentidos espirituais, crescendo na fé para que possamos discernir e viver segundo a vontade de Deus. Um crente, ele não pode ser imaturo. E isso é algo que acontece para aqueles que são neófitos. Neófito é o novo na fé. Eles ainda precisam do leite. Mas aqui está dizendo o texto sobre aqueles que já têm anos no Evangelho. Eles não conseguem defender a razão da fé deles. Eles não conseguem se posicionar diante de uma conversa.
Eu não estou falando a debates, porque o crente não foi chamado para ficar debatendo. A palavra do Senhor diz que ao servo do Senhor não convém contender. Então não é debate, mas é ele se posicionar em relação à fé que ele tem. Tem cristãos que têm 20, 30 anos e não conseguem. A palavra de Deus aqui está exortando a esses crentes. E quando vem um alimento mais pesado, ele não dá conta. Então, é tempo de amadurecer, é tempo de deixar de ser menino, é tempo de crescer na palavra da verdade, porque os dias de apostasia já estão às portas. Muitos já estão apostatando, mas vai haver um tempo em que a apostasia vai dominar o planeta. E nós fomos chamados para permanecer firmes na palavra do Senhor. Porque esses são aqueles que vão ter parte com Cristo naquele grande dia.